E os ácidos nucleicos, né? O que são os ácidos nucleicos? Então, ácido nucleico nada mais é do que o material genético da célula. Eu disse que as proteínas são as verdadeiras efetoras das atividades na célula, mas elas são produzidas a partir do quê? Então, as informações que estão contidas no material genético é que vão determinar a síntese das proteínas. Então, o material genético, os ácidos nucleicos, eles que vão determinar estrutura, função e comportamento da célula. Nós temos dois tipos de ácido nucleico na célula: o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ribonucleico, que é o RNA. O DNA, especificamente, fica nas células dos seres eucariontes, ele fica protegido pela membrana nuclear carioteca dentro do núcleo. Então, assim, basicamente, o material genético ele é responsável por controlar tudo na célula. Vai controlar o metabolismo celular, a síntese de macromoléculas, o processo de diferenciação das células e o processo de divisão e transmissão do patrimônio genético entre células. Bom, e como que esse ácido nucleico é constituído? Eu já comentei com vocês que o ácido nucleico ele é um heteropolímero de nucleotídeos, ou seja, ele é uma biomolécula, um biopolímero formado pela repetição de monômeros. Quais são os monômeros que constituem os ácidos nucleicos? Os nucleotídeos. Porém, ele é classificado como um heteropolímero porque ele é constituído por nucleotídeos que contêm bases nitrogenadas distintas. Então, aqui, o que é um nucleotídeo que eu estou falando tanto? Notem na imagem o que é o nucleotídeo. Ele é uma molécula constituída pela combinação de uma base nitrogenada associada a um açúcar, no caso a pentose, que é constituída por 5 carbonos, associada a uma molécula de fosfato. Então, fosfato, pentose e base nitrogenada formam o nucleotídeo. Então, o ácido nucleico, tanto o DNA quanto o RNA, são constituídos pela combinação de diversos nucleotídeos, tá? Como nós temos diferentes tipos de bases nitrogenadas, o ácido nucleico vai ser classificado como um heteropolímero. E qual que é a diferença qual que é a diferença estrutural entre um RNA e um DNA? A diferença está ali na pentose, que no material genético a gente chama de ribose, né? Então, no DNA, nós vamos ter uma pentose que vai ser chamada de desoxirribose, porque ela não tem o grupamento hidroxila OH. Olhem aqui na imagem à esquerda, né? A desoxirribose não tem um grupamento hidroxila, enquanto que o RNA tem a ribose que tem grupamento hidroxila. Então, a diferença estrutural, né, do nucleotídeo de um RNA para um DNA está aí na pentose, né? Pela presença ou ausência desse grupamento hidroxila. Bom, então eu disse que os ácidos nucleicos são constituídos por nucleotídeos e os nucleotídeos contêm na sua composição as bases nitrogenadas. O que são bases nitrogenadas? Bases nitrogenadas são compostos cíclicos constituídos por átomos de carbono associado a nitrogênio, como vocês podem ver na imagem do slide aí. Existem duas classes de bases nitrogenadas. As púricas, que são as que são constituídas por dois anéis de carbono associado a nitrogênio, que nós temos a adenina e guanina, e as pirimídicas, que são constituídas por um único anel de carbono associado a nitrogênio, que nós vamos ter citosina, uracila e timina. Aqui eu vou fazer um parêntese com vocês. O que acontece? O DNA, gente, ele é formado por uma fita dupla de nucleotídeos. Então, o DNA ele é formado por duas fitas complementares de nucleotídeos, né? Cada nucleotídeo, nós vimos que ele é composto por diversas bases nitrogenadas. E o DNA ele é formado por essas duas fitas de nucleotídeos. Essas duas fitas de nucleotídeos, elas se formam de maneira complementar uma à outra. Então, as bases nitrogenadas dessa fita de DNA contendo os nucleotídeos, ela é complementar às bases nitrogenadas dessa fita aqui de baixo. E como se dá essa complementação para a formação dessa dupla fita de DNA? Então, nós vamos ter as bases nitrogenadas
a base nitrogenada guanina se complementa com citosina e a base nitrogenada adenina se complementa com timina, tá? Então, no DNA nós temos essa fita dupla de nucleotídeos com bases nitrogenadas, de modo que citosina de uma se completa com guanina de baixo, timina de uma se completa com adenina da de baixo. Isso no DNA. O RNA, ele é uma fita simples de nucleotídeos, certo? Só que o RNA, ele é formado a partir do DNA. Então, quando o RNA vai ser formado, essa fita dupla de DNA se abre e uma das fitas de DNA vai servir de molde para que bases nitrogenadas complementares do DNA constituam uma molécula de RNA. Só que para a constituição do RNA, no lugar da base nitrogenada timina, vai existir uma uracila como sendo complementar da adenina. Então, essa é uma outra diferença estrutural entre a molécula de DNA e a molécula de RNA. Então, aqui nessa imagem, vou ampliar, nós temos uma representação de como as bases nitrogenadas se complementam. Então, citosina vai ser complementar à guanina, adenina vai ser complementar à timina no DNA. Lembrando que quando vai ocorrer a produção de uma fita de RNA, não tem timina na constituição do RNA. Então, como complementar a adenina, entra a base pirimídica uracila, tá ok? E assim, o que mantém uma base nitrogenada ligada de um nucleotídeo associada à base nitrogenada de outro são pontes de hidrogênio. Tá? Então, entre citosina e guanina vão existir 3 pontes de hidrogênio, vocês veem aí 3 risquinhos azuis, e entre adenina e timina, 2 pontes de hidrogênio. O que eu já adiantei para vocês, o DNA, ou ácido desoxirribonucleico, ele é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos. Então, o DNA é constituído por uma fita dupla de nucleotídeos com bases nitrogenadas complementares. Só que essa fita dupla de DNA ela não é completamente linear, ela se dobra sobre si, formando essa estrutura que nós chamamos de dupla hélice. Cada fita de DNA, elas apresentam sentidos opostos. Então, nós dizemos que no DNA, essa dupla fita, essa fita de DNA, né, elas são antiparalelas. Elas correm em sentido opostos por conta do sentido de formação de cada uma dessas fitas, que numa aula específica sobre núcleo celular eu vou explicar. E as bases nitrogenadas dessas fitas, elas se complementam daquela maneira, adenina ligando a timina e citosina ligando a guanina por meio de pontes de hidrogênio. Bom, então nós vimos que o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, ele é responsável por armazenar toda a informação genética da célula. Quando a célula está em repouso, ou seja, está desenvolvendo sua atividade normal, mas não está em processo de divisão, esse DNA encontra-se descondensado no interior do núcleo celular, formando o que nós chamamos de cromatina. No processo, quando a célula vai se dividir, para o processo de divisão celular, essa cromatina se condensa formando os cromossomos. Nas células somáticas, que são a maioria das células do nosso corpo, e do corpo animal, esses cromossomos ocorrem em pares que nós chamamos de cromossomos homólogos. Mas o interessante é que o DNA é composto por diversos nucleotídeos, mas cada conjuntinho de nucleotídeo é responsável pela codificação de uma proteína. Então, esses conjuntinhos pequenos de nucleotídeos que compõem o DNA e que permitem a síntese de uma proteína é chamado de gene. Então, o DNA é constituído por diversos genes, que são fragmentos de DNA capazes de codificar a síntese de uma proteína. Da mesma forma o cromossomo, né? Porque o cromossomo nada mais é do que o DNA condensado. Lembrando que mitocôndrias e cloroplastos têm o seu próprio DNA, tá? Só que vai ser um DNA com uma estrutura similar à das células dos seres procariontes, como a gente já discutiu anteriormente.
Bom, eu não vou entrar em detalhes de como ocorre a replicação do DNA, mas só para vocês já terem uma noção o que é replicação do DNA. É o processo de duplicação. Então, uma célula, quando ela vai se dividir, ela tem que duplicar o seu material genético, certo? Porque quando ela vai se dividir, ela tem que distribuir uma quantidade igual de material genético para as células filhas que ela vai formar. Nesse processo de replicação ou duplicação do DNA, a gente diz que é um processo semi-conservativo. Por quê? Porque nesse processo de replicação, a dupla fita de DNA no formato de hélice ali, de dupla hélice, ela se abre e cada fita de DNA vai servir de molde para uma nova fita ser formada. Então, assim, no processo de duplicação do DNA, cada dupla fita de DNA a ser formada vai levar consigo uma fita molde do DNA anterior. Deu para entender? Por isso que ela sempre vai ser chamada de semi-conservativa, porque cada molécula, né, cada DNA formado sempre vai carregar consigo uma fita molde do DNA, né, do qual ele foi copiado. E notem aqui na setinha em verde que cada fita ela é formada num sentido contrário. Por isso que a gente diz que as fitas elas correm em sentidos opostos, são antiparalelas. E com relação ao ácido ribonucleico, o que são os ácidos ribonucleicos, então, que a gente está falando até agora? Então, o ácido ribonucleico é uma molécula intermediária que está implicada em especial na síntese de proteína. Então, como eu falei, proteína é uma molécula muito importante para a célula, porque é a proteína que vai ser a grande efetora. O material genético tem a informação genética, mas quem vai ser efetora das funções vão ser as proteínas. Então, o ácido ribonucleico ele é uma molécula implicada nesse trânsito de transmitir, de transformar a informação genética que está no DNA, transformar ela em proteína. Então, o RNA é constituído por uma fita simples de nucleotídeo formada a partir da informação que consta lá no DNA. Então, formada a partir de bases nitrogenadas complementares às bases nitrogenadas do DNA. Lembrando que ao invés de timina, no RNA a gente vai ter uracila. E existem 3 tipos de RNA. A gente tem o RNA transportador, o RNA mensageiro e o RNA ribossômico. O RNA ribossômico encontra-se em grande quantidade no nucleolo do núcleo celular e ele também está implicado na produção dos ribossomos, que é a organela que vai participar da síntese proteica. O RNA mensageiro é que vai ser a cópia do DNA. Então, o RNA mensageiro ele vai copiar um trecho específico do DNA para ser traduzido e transformado em proteína. Então, o RNA mensageiro ele traz a informação lá do DNA que está no núcleo para o citoplasma. No citoplasma, o ribossomo vai se acoplar a esse RNA mensageiro e vai começar a decodificar as bases nitrogenadas desse RNA mensageiro. Conforme esse ribossomo vai decodificando as bases nitrogenadas do RNA mensageiro, ele faz com que o RNA transportador, ele atrai um RNA transportador trazendo uma molécula de aminoácido que vai constituir uma proteína. Então, vamos ver tudo isso que eu falei numa imagem para exemplificar melhor. Mas mais adiante eu vou voltar a bater nessa tecla de novo. Então, aqui, ó, o processo de transcrição e tradução. O que é a transcrição gênica? Transcrição gênica é o processo de formação de uma molécula de RNA mensageiro a partir das informações que constam no DNA ali dentro do núcleo. Então, notem ali, ó, dentro do núcleo nós temos a molécula de DNA que ela abriu a sua dupla fita em uma determinada porção para a formação de um RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro foi formado a partir das bases nitrogenadas do DNA, né, como se fosse uma cópia, e daí ele migra para o citoplasma. No citoplasma, o ribossomo vai se aderir a esse RNA mensageiro e vai começar a decodificar. A cada conjuntinho de 3 bases nitrogenadas que nós chamamos de códon no RNA mensageiro,
é transmitido um sinal para que o RNA transportador aqui em amarelinho, né, o tRNA aqui, o RNA transportador, venha, o RNA transportador com um conjunto de bases nitrogenadas complementar às bases nitrogenadas do RNA mensageiro, ele é atraído trazendo consigo uma molécula de aminoácido. Aí essas moléculas de aminoácidos vão se juntando, formando a proteína. Então, notem o que? Conforme o ribossomo ele vai andando sobre o RNA mensageiro, ele vai fazendo a leitura das bases nitrogenadas desse RNA mensageiro. A cada conjuntinho de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, que a gente chama de códon, que o ribossomo lê, ele manda um sinal para o RNA transportador, que tem um conjunto de bases nitrogenadas complementares a esse do RNA mensageiro, venha trazendo consigo um aminoácido. E assim, conforme o ribossomo vai andando sobre esse RNA mensageiro, ele vai atraindo RNA transportador com aminoácidos diferentes que vão se unindo por ligações peptídicas para produzir no final uma proteína. Então, com relação a ácido nucleico, o que nós vamos ver nessa aula é isso, mas numa aula específica de núcleo celular a gente vai aprofundar mais nesse conteúdo.